A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com o Padre João Júnior. Proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Proclama. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, por meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para o meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se e imediatamente começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus mais uma vez vai para outra margem, ou seja, mais uma vez se lança a outros lugares de desafios. Lá ele encontra uma numerosa multidão de gente necessitada. No meio desta multidão, Jairo, com a filha gravemente doente e a mulher já desenganada pelos médicos. São 2 casos que elucidam bem a situação daquela multidão. Quantos ali não estavam com a vida por um fio? Quantos ali já estavam desenganados? Jesus era a única esperança. Eles veem em Jesus a presença de Deus. Deus que veio para libertá-los de tantos sofrimentos. Daí o esforço para chegar perto dele, tocar nele, extrair dele a força para vencer os males que atingiam as suas vidas. Jesus pacientemente atende a todos. Amados irmãos e irmãs, o Filho de Deus, mesmo comprimido pela multidão, sempre concede um espaço para aqueles que querem se achegar a Ele. Mas é preciso ter iniciativa e se mover ao seu encontro.
O exemplo da multidão, o exemplo de Jairo e da mulher com hemorragia deve orientar a comunidade eclesial, movendo-a sempre ao encontro do Mestre. Mesmo que a situação pareça perdida, em Jesus há sempre um esforço para a esperança, como vemos acontecer com Jairo e sua filha. Aquela que estava morta aos olhos da multidão, reergueu-se para a vida aos olhos da fé de um pai que acreditou até o último momento. Portanto, amados irmãos e irmãs, as leituras de hoje, principalmente o Evangelho, nos encorajam em nossas buscas na missão que assumimos com Jesus e faz de nós pessoas comprometidas com a vida, mesmo que sejam muitos os obstáculos e as situações de morte que nos cercam nesse caminho. Com Jesus crucificado diante de nossos olhos, tudo nós podemos porque Ele nos fortalece. Ele nos faz vislumbrar a vitória que se aproxima diante de nós como horizonte. Estimados irmãos e irmãs, que Deus te abençoe o seu dia, alimente a sua fé e que a sua lâmpada continue acesa na esperança de ter Jesus contigo, te acompanhando em todos os estágios da vida, a fim de que você não esmoreça na fé e nem nos sofrimentos da vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Vem, insista, todo dia proclama, oportuna e inoportunamente.